Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje, depois de algum tempo, volto a trazer para vocês mais uma resenha literária. E o livro que a gente vai comentar hoje é a obra A Sombra de Gigantes, publicado em 2017, de maneira independente, pelo jornalista e escritor gaúcho Leandro Vignoli. Roda a vinheta! Bom, gente, esse livro, A Sombra de Gigantes, é um livro que, desde o início, o tema me chamou muita atenção. É um livro que versa sobre um tema que eu gosto bastante, todo mundo sabe, que eu curto muito, quem me conhece, quem acompanha já o canal aqui há algum tempo. É sobre futebol, mas é sobre um futebol que muitas vezes não está nos holofotes das redes sociais, não está na grande mídia, não aparece tanto para as pessoas, não aparece tanto para a massa, né? É um futebol muitas vezes um pouco invisibilizado pelos meios de comunicação, pelas instituições que formam a opinião de quem acompanha futebol, que é o chamado futebol raiz. É o futebol dos times menores, dos clubes de menor expressão, que não tem tanta torcida muitas vezes, que não tem tantos recursos financeiros, não tem acesso a grandes patrocínios, a estruturas de respaldo, enfim. E nesse livro, o Leandro Vignoli, jornalista gaúcho, ele faz uma viagem pelo continente europeu, em 10 cidades, em que ele visita 13 clubes. Mas ele não visita de modo frio. Ele não apenas para ir a um CT, para ir a um estádio, para conhecer as estruturas. Não. Ele visita o clube de fato indo a um jogo, indo a uma partida daquele time, para ter uma interação, para ter um contato, para ter um diálogo com a torcida daquele clube. E aí ele faz uma viagem de cerca de 50 dias, em que ele passa por 13 clubes de 10 cidades diferentes, de vários países da Europa. Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Holanda, Escócia. E aí são vários clubes de características bem diferentes, bem distintas entre si, que ele vai aos jogos e que ele conhece a torcida. Então é um livro bem etnográfico. É um livro reportagem de caráter bastante jornalístico, realmente. É escrito numa linguagem bem fluida, bem rápida, uma linguagem que você consegue ler bastante, ler assim de modo rápido, de modo tranquilo, de modo dinâmico. Então não é um livro com muitas amarras de linguagem, não é de linguagem rebuscada, não. É um livro simples, é um livro fácil, é um livro de uma linguagem bastante objetiva e que ele traz histórias de vários clubes da Europa que muitas vezes você, que acompanha futebol até, pode nunca ter ouvido falar. Livros de grandes centros, que tem clubes enormes, que tem clubes conhecidos mundialmente, mas que esses clubes ficam um pouco invisibilizados. É o caso, por exemplo, de Madrid, que a gente tem o Real Madrid e o Atlético de Madrid, que ele visita, que ele vai a um jogo do Rayo Vallecano, um clube de Madrid que tem uma torcida menor, que já tem uma origem mais ligada às classes operárias, à parte trabalhadora de Madrid. Também em Barcelona, que a gente tem o Barcelona, né, clube gigantesco. Ele vai a uma partida do Espanhol, que é o rival do Barcelona. Daí a gente já tem certa rivalidade que vai um pouco da luta política da Catalunha, embora não seja algo tão binário assim, como ele fala no livro. Ele visita também, por exemplo, Turim, na Itália, que a gente tem a Juventus, também uma equipe enorme, que sempre participa da Champions League, sempre está nos holofotes da grande mídia, já teve jogadores incríveis. E ele visita o Torino, uma equipe também bastante tradicional e de uma torcida muito grande, mas que acaba ficando um pouco de lado com a Juventus, com o sucesso imenso que a Juventus vem fazendo nos últimos anos. Portugal, ele vai a Lisboa, daí a gente tem 2 clubes grandes do país, que é o Benfica e o Sporting. Ele visita o Belenenses, que é um clube que tem uma essência muito de time de bairro ali no bairro de Belém, em Lisboa. Na Alemanha também, ele vai a Munique, onde ele vai a um jogo do TSV 1860, um clube que também acaba ficando um pouco de lado, às vezes até esquecido, com o sucesso,
com os feitos do Bayern de Munique, em Hamburgo, São Paulo, também em outras cidades como Roterdã, que a gente tem o Feyenoord, clube grande, de torcida enorme. Ele vai a um jogo do Sparta. Então são vários clubes assim que muitas vezes ficam invisibilizados para as pessoas. As pessoas não escutam falar, às vezes nem conhecem, porque estão num centro que concentra muita torcida para um clube grande, para um clube que tem grandes recursos financeiros, muitos investimentos, grandes jogadores, patrocínios milionários. E esse clube fica esquecido. E esse clube é pouco falado. Em Londres também, uma cidade que tem muitos clubes de futebol, uma concentração muito grande. Os principais, a gente tem a exemplo do Arsenal e também do Chelsea. Ele visita 3 clubes diferentes, o Fulham, o Millwall e o Leyton Orient. 3 clubes de origens bem diferentes, de características bem distintas entre si, mas que também tem pouca torcida e tem pouca expressão na cidade, embora não sejam clubes pequenos muitas vezes. E são clubes que têm características muito diversas. São clubes muito heterogêneos. A gente tem alguns clubes que têm uma origem mais ligada à classe trabalhadora, à população que não tem um poder aquisitivo tão grande, como é o caso do Rayo Vallecano em Madrid, como é o caso do São Paulo, que também tem uma história muito ligada a essa questão do ativismo social e político. A gente já tem clubes que têm mais história, como é o caso do Torino, como é o caso também do Restart em Paris, um clube bastante tradicional, que acabou ficando de lado nos últimos tempos devido ao crescimento do PSG, seus patrocínios milionários, enfim. E é interessante porque, ainda que ele fale sobre exatamente esses clubes, que tenham objetos específicos, são histórias que qualquer pessoa que torce um clube de futebol, seja qual for o tamanho, se identifica muito. O clube pequeno, via de regra, ele não tem oportunidade de ter grandes conquistas. Ele não tem oportunidade, muitas vezes, de brigar por títulos, de chegar nos campeonatos de disputa para sonhar com títulos, sonhar em gritar é campeão. Não. Ele muitas vezes briga para permanecer em determinada divisão. Ele muitas vezes briga para fazer determinada campanha que seja satisfatória ali, ou briga até para perder alguns jogos de pouco. Então, para esses clubes que não costumam conquistar títulos, as vitórias, as glórias, para eles são outras. É um resultado específico, é um ano específico, é uma campanha pontual. Então é bem diferente. E todo clube já passou por isso em algum momento. Todo clube, por mais tradicional, por maior que seja, e por mais torcida que tenha, mais privilegiado que venha a ser, já passou por tempos difíceis, sem títulos, em que a torcida precisou ser fiel, em que a torcida precisou mostrar que de fato está apaixonada ali, que existe um sentimento maior do que apenas os resultados. Eu mesmo, que não torço para nenhum dos clubes, nem simpatizo, que ele citou no livro, que não tenho assim, nenhum sentimento específico por nenhuma das equipes que ele viajou, que ele foi aos jogos, eu me identifiquei. Não torço para nenhum clube na Europa, mas, como todos sabem, eu sou torcedor fanático do Fortaleza, e durante muito tempo meu clube, como vários outros, ficou sem conquistar títulos. Ficou mais invisibilizado da mídia. E a gente sempre ali, sempre acompanhando, sempre próximo, sempre buscando apoiar, estar junto. E ser torcedor é isso. O futebol, de fato, o futebol, como se chama, futebol raiz, ele não consiste apenas em conquistar taças, em brigar por títulos, em gritar é campeão e zoar os rivais. Não. Ele é sobre amor. Ele é sobre paixão. Ele é sobre sentimento. Ele é sobre uma certa sensação de pertencimento. Você pertencer a algo e você de fato estar vinculado àquilo. E as histórias que ele conta no livro são muito interessantes nisso. Ele faz um trabalho etnográfico muito bom, muito completo, em que ele conversa com vários torcedores, várias pessoas ligadas a esses clubes. E a gente nota que em comum, cada torcida com suas particularidades, claro, existe um sentimento muito forte de pertencimento. As pessoas se sentem pertencentes, se sentem parte daquilo de fato. Mesmo situados em centros que têm clubes muito maiores, os torcedores não abandonam seus times. Por quê? Porque há um sentimento ali, porque há algo maior. E daí às vezes isso é ligado à questão familiar, herança de família, às vezes isso é ligado à questão de ciclos de amizade, às vezes isso é ligado a uma questão mais aleatória. É um pouco difícil de explicar, que as pessoas até não conseguem escrever direito, mas sempre um sentimento muito forte.
sempre uma paixão efervescente e que você vê, que você sente e que você se identifica. Fica a dica, ele está disponível para venda, eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo, muito bem escrito, muito bem organizado, uma linguagem fácil, uma linguagem rápida e bastante fluida, que dá prazer de ler, que realmente é gostoso de ler. Fica a recomendação. Se você conhece, se você já leu, já ouviu falar, deixa seu comentário aí, sua opinião, se você ficou interessado também. Utilize os comentários aí para interagir, para trocar uma ideia. Fiquei algum tempo sem postar vídeos, fiquei algum tempo afastado daqui, devido a questões pessoais, mas eu devo voltar nas próximas semanas a postar com mais frequência e a voltar com os conteúdos sobre leitura, sobre livros, sobre literatura. Um forte abraço a todos e tamo junto. Grande abraço.